Não tem como ser diferente, eu acho que essa com certeza é a mais polêmica estreia do Brasil em Copas do Mundo. Fala galera, Skitter aqui e hoje o Brasil estreia na Copa do Mundo 2026. E o Brasil é o único país que jogou todas as 22 Copas. E nenhum outro país conseguiu fazer isso até hoje. Em cada uma das Copas tem um jogo que define o tom de tudo que vem na sequência, que é a estreia. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar todas as estreias do Brasil em Copas do Mundo desde 2030 até hoje, 2026, com curiosidades, alguns gols. Vamos lá. Então, para começar, eu vou falar alguns números para vocês entenderem a dimensão disso. Em 22 estreias de Copa do Mundo, o Brasil venceu 17, empatou 3 e perdeu apenas 2. A última derrota do Brasil em estreia fazem 90 anos. Será que hoje vão quebrar o tabu? E vamos lá, 1930, Montevidéu no Uruguai, e o Brasil faz a sua estreia em Copas do Mundo e perdeu para a Iugoslávia, 2-1. Um detalhe legal desse jogo é que o Brasil não jogou de amarelo e nem de azul. O uniforme da seleção era branco, só depois que o amarelo veio ser usado. Mas calma que nada tá perdido, porque 4 anos depois, na Itália, comandada pelo ditador Mussolini, o Brasil faz a sua estreia em uma Copa do Mundo que não teve fase de grupos, foi direto para a fase mata-mata. Então o Brasil enfrenta a Espanha e nesse jogo, o Brasil também perdeu de 3-1 para a Espanha. Eu sei que você deve estar meio traumatizado, mas calma que na próxima Copa as coisas começam a mudar e mudam muito para o Brasil, que é na França, em 1938. Em um jogaço de bola em que o Brasil enfrenta a Polônia e sai perdendo o jogo, faz a virada e no final o Brasil vence por 6-5. E chegamos na tão famosa Copa de 1950, no Brasil! Brasil e México no Maracanã, lotadaço. E o que acontece? Brasil 4, México 0. O que aconteceu depois eu não vou tratar nesse vídeo, mas sei lá. Tem gente que é traumatizada até hoje com isso. Chegamos então em 1954 na Suíça. De novo, o México, a maior goleada do Brasil em estreias de Copa. De novo contra o México, Brasil 5, México 0. Vamos para 1958 na Suécia. Opa, finalmente chegou o primeiro título do Brasil. Em um jogo também muito importante que marcou a estreia de um moleque de 17 anos, novinho de tudo, que veio a ser o maior de todos os tempos. Estou falando de Pelé. Pelé fazia sua estreia em 1958 contra a Áustria. Brasil 3, Áustria 0. Dois detalhes muito legais desse jogo é que quem marcou nesse jogo foram dois jogadores super conhecidos, 2 gols do Mazzola, que também defendeu a seleção italiana, e também o Nilton Santos, que batizou o estádio do Botafogo. E vamos então para 1962 no Chile. Brasil enfrenta novamente os mexicanos, aplicando 2-0 na estreia e no final se tornando bicampeão do mundo em uma Copa que um jogador teve um destaque absurdo, que foi Garrincha, considerado o craque da competição na época. Vamos então para 1966 na Inglaterra. Essa Copa, eu vou ser bem sincero, não teve brilho algum da seleção brasileira, que foi eliminada na fase de grupos, porém a estreia foi com vitória para cima da Bulgária por 2-0. Vamos então para 1970, considerada por muitos a Copa mais bonita da seleção brasileira de todos os tempos. Com Pelé, Tostão, Jairzinho, Rivelino e Gerson, a seleção considerada a melhor de todos os tempos, em que o Brasil faz uma estreia maravilhosa vencendo a Tchecoslováquia por 4-1. Nessa Copa o Brasil se tornaria tricampeão mundial e conquistaria a versão definitiva da taça Jules Rimet. Um detalhe curioso é que essa taça foi roubada, mas isso aqui eu falo em outro vídeo, tá bom? Em 1974 veio o primeiro empate do Brasil em estreias de Copas do Mundo, Brasil 0-0 contra a Iugoslávia. Um detalhe curioso é que essa foi a única Copa disputada pelo Ademir da Guia, que era apelidado de O Divino. Muita gente considera o Ademir da Guia, inclusive, como um dos mais injustiçados da história da seleção brasileira. 1978 na Argentina, Copa essa que a Argentina conquista o seu primeiro campeonato mundial e o Brasil empata na sua estreia contra a Suécia por 1-1. Em 1982 o Brasil faz a sua estreia contra a União Soviética, ganhando por 2-1. Copa essa marcada por um elenco recheado de grandes jogadores como Falcão, Sócrates, Zico, e esse é considerado um dos times mais queridos da história da seleção brasileira de todos os tempos e que não ficou com o título. Chegamos em 1986 no México. O Brasil vence a sua estreia contra a Espanha por 1-0. Chegamos então em 1990 na Itália, uma Copa que o brasileiro não gosta de lembrar tanto assim porque o Brasil foi eliminado para a Argentina nas quartas de final, mas
vence a sua estreia na Copa do Mundo contra a Suécia por 2-1. 1994, Estados Unidos, Copa essa marcado pelo... E na sua estreia o Brasil vence a Rússia por 2-0. Copa essa marcada pela dupla Romário e Bebeto, que fizeram juntos uma das comemorações mais famosas de todos os tempos do futebol. Chegamos em 1998, Copa doída, Copa sofrida essa, mas o Brasil vence a sua estreia contra a Escócia por 2-1. Essa Copa foi marcada por aquele episódio misterioso com o Ronaldo. A gente não sabia se era lesão, se ele tava com mal-estar, a gente não sabia o que aconteceu exatamente, mas o Brasil perde para a França a final da Copa do Mundo. Chegamos em 2002, Coreia e Japão. O Brasil faz a sua estreia contra a Turquia, abrindo caminho para o Penta em uma vitória de 2-1. Seleção essa marcada por grandes nomes do futebol, começando desde o goleiro com Marcos e terminando com o triplo R ali, Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Chegando em 2006 na Alemanha, o Brasil enfrenta a Croácia na sua estreia, em uma Copa que o Brasil tinha um elenco recheado de craques, mas que contra a França nas quartas de final dá uma bobeira gigantesca e é eliminado. 2010 na África do Sul, Copa essa marcada pela Shakira, né? Brasil 2-1 na Coreia do Norte, e há quem diga que a Coreia do Norte inclusive falou que venceu o Brasil nesse jogo, hein? Essa Copa foi um pouco doída pra mim, porque o Brasil perde pra Holanda em um jogo praticamente ganho, né? O Brasil toma uma virada aí de 2-1 da Holanda e é eliminado da Copa do Mundo. Vamos pra Copa de 2014, a última disputada aqui no Brasil. Essa aqui o brasileiro não gosta nem de lembrar, porque essa Copa aqui, putz, essa foi polêmica, inclusive começando pela estreia. Jogo polêmico contra a Croácia, em que o primeiro gol foi brasileiro e foi contra. O Marcelo marca um gol contra pro Brasil logo no começo do jogo. Aí rolou um pênalti meio duvidoso e no fim o Brasil ganha o jogo de 3-1 contra a Croácia. Um detalhe dessa Copa é que até então o Ronaldo era o maior artilheiro de todos os tempos das Copas do Mundo, e foi naquele fatídico 7-1 contra a Alemanha que o Klose supera o Ronaldo, fazendo o seu 14º gol em Copas do Mundo. Chegamos em 2018 na Rússia e o Brasil empata contra a Suíça em um resultado que ninguém esperava. Chegamos na última Copa até então, antes de 2026. 2022 o Brasil lá no Catar enfrentou a Sérvia, com um gol que parou o mundo de um golaço do Richarlison ali de voleio. E o Brasil vence esse jogo por 2-0, mas contra a Croácia mais tarde. E chegamos hoje no dia 13 de junho de 2026, não sei se você já tá vendo esse jogo depois desse jogo do Brasil contra o Marrocos, mas eu sinceramente eu tô meio ansioso, porque o Marrocos é um timinho meio complexo aí. Será que quebra esse tabu de 90 anos que o Brasil não perde em estreias em Copas do Mundo? Vamos ver. Põe nos comentários o que você achou desse jogo, o que você achou desse vídeo também, que eu tô trazendo sempre conteúdos aí interessantes sobre curiosidades do mundo, enfim, pra vocês, beleza? Deixa o like e se inscreve nesse canal se você curtiu esse vídeo, beleza? Tamo junto, valeu, falou!